needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales have gone like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing in the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So when I got here, Apple just fired their agency. They were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would have picked one. And we blew that up, and we hired Chiat, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategy and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do.
Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Isso foi uma campanha, vamos discutir, isso foi uma campanha de um computador. Nova York amanheceu com Salvador Dalí, Mohamed Ali, John Lennon, em todos os lugares e outdoors com a campanha Pense Diferente. Aí todas as pessoas, vocês se identificaram com o texto da propaganda? Sim. Todas as pessoas que se identificaram com aquele texto, falou, cara, eu sou diferente, eu sou empreendedor, eu quero mudar o mundo. Aquelas pessoas foram para a loja, a nova linha, e viu um computador totalmente diferente dos demais. Todo mundo era begezinho, aquela caixa quadrada, de repente viu algo todo integrado, colorido, e etc e tal. E isso fez o drive. Como é que eles comunicam aquilo que eles acreditam? E aí, a partir do momento que as pessoas se conectaram com a crença daquele produto e aquela empresa começa a construir produtos de acordo com essa crença, de acordo com esses valores, ou seja, ele começou a conectar as pessoas e fez uma legião e se tornou a maior empresa do mundo. São mais de 3 bilhões de cartões de crédito na Apple Store, comprando produtos todos os meses. E aí você tem a lei da curva da inovação. Quando você atinge as primeiras pessoas que compram, né, as 18 primeiras pessoas por cento, elas são os early adopters, são aquelas pessoas que entendem da marca, que aquilo conectou com aquilo que eles são, e aí as pessoas começam a comprar, e aí, de repente, começam a dar feedback positivo do produto, começam a sentir orgulho do produto, e aí você tem os 30% de pessoas que vêm e compram porque aquelas primeiras pessoas compraram, que não sabem o que significa Apple, simplesmente aquilo dá status para ela. Achou bonito, achou legal, como todo mundo tem, como os caras, como está todo mundo comprando, todo mundo ficando na fila, poxa, eu quero ter para mostrar também que eu tenho aquele produto que todo mundo está comprando. Mas por que isso? Porque é um produto que se conectou com um comportamento das pessoas. Então, as pessoas que acreditam naquilo que ele acredita vai comprar o produto. E ele conseguiu comunicar o que o produto dele representa, né? Começando de dentro para fora. O porquê eu faço o que eu faço. E todas as vezes que vocês forem para esse caminho, vocês vão vender. Então, às vezes, o processo de venda não é só um processo de convencimento ou não é só um processo que depende de script. O processo de venda, ele começa em você conectar o seu cliente à sua marca, aquilo que a sua marca acredita. Então, você vai ter uma linha de produtos baseado nisso, você vai ter uma linha de ofertas baseado nisso, você vai ter uma comunicação, um treinamento dos funcionários, tudo é baseado nisso. A montagem de tudo que você faz, os eventos que você faz, tudo é baseado naquilo que você tem como valor. E aí as pessoas se conectando com isso, você acaba conseguindo a retenção e a fidelização. Vamos voltar ali para o compartilhamento. O que é que vocês acharam do vídeo? Algum comentário? A gente tinha visto ele na mentoria aquela vez. É muito bom esse vídeo. É bem interessante, né? A ideia. Aqui eu tenho. Não sei se em São Paulo tem o Zafari Bourbon também. Aquele supermercado tem? Tem. Não, Zafari Bourbon não. Ele é daqui do Rio Grande do Sul, um mercado bem legal, um supermercado grande. Todas as propagandas deles nunca são sobre comidas nem nada, são sobre momentos familiares, sei lá, são sempre propagandas. Tipo Valores Panvel. de família. Tipo Panvel, assim, sabe? As propagandas todas nunca são sobre os produtos ou que eles são melhores, é exatamente isso que eles fazem também. Copiaram da Nike, Apple e tudo mais. Enfim, a gente, né, eu acho bem interessante.
Eu acho que, Jana, você podia, olhando isso, e aí você vai desenvolver, vou te dar um exercício para vocês desenvolverem, você, Adriana, vocês podiam fazer vídeos, não custa caro você fazer um vídeo, fazer imagens do supermercado, imagem das pessoas felizes, imagens, e falar o que você representa, o que você quer dizer com aquilo, e dar uma impulsionada disso com um pin na tua região do Instagram ali, e para as pessoas ficarem conhecendo aquilo que você acredita. Faz isso. A gente chegou a fazer isso, a gente fez isso, teve um aniversário do mercado que a gente fez, daí foi, a gente chamou, fez várias coisas com a comunidade, teve música, teve muita coisa, foi bem legal. E aí foi tirado muitas fotos, assim, sabe? E a gente usa até hoje, assim, sabe? Mostrando os clientes, mostrando que, tipo assim, ambiente bem familiar, enfim, foi bem bacana. Até hoje a gente usa as fotos daquele dia, sabe? Eu até queria fazer de novo. Foi o cara que fazia... O palhaço fazia fogo, daí tinha as crianças, sabe? Não, eu vou te dar um exemplo mais claro. Você tem que rodar um criativo dentro do Instagram e colocar uma verba todo mês e deixar rodando. Tá, mas eu não entendi o que tem a ver com esse vídeo que a gente olhou agora. Porque é o seguinte, não é o aniversário, é o que a empresa representa, você entende? É aquela propaganda familiar que a gente vê na televisão toda hora, de você lembrar a sua marca e de você colocar, por exemplo, de você criar, você e o Pablo, colocar sua criatividade, ou o pessoal de marketing, para você entender o seguinte, quando eu olho para uma empresa, eu preciso personificar ela. Entendeu? Então, por exemplo, se ela fosse uma pessoa, né, qual que é o valor da sua empresa? Ou seja, por que ela existe? Aonde você está comunicando isso? Isso é importante, porque o Pão de Açúcar ele começou a fazer isso há muito tempo atrás, o Saint Marché começou a fazer isso há muito tempo atrás. Eles começaram a segmentar o povo dizendo o seguinte, olha, a gente tem aqui produtos de qualidade para pessoas de qualidade. E a gente vai escolher, a gente tem uma curadoria especial e tudo, não sei o que e tal. Então, você tem o lance do tempo, né? Que a gente estava falando sobre o lance do tempo. O que a gente comunicar, cada vez que a gente comunica o que a nossa empresa acredita e o porquê que você deve comprar, aonde você comprar, automaticamente você vai gerar fidelidade e você vai gerar indicação. Por exemplo, hoje você roda alguma coisa no Instagram a respeito do supermercado? Não, só roda em kart mesmo, assim, promoção, algo do tipo. Não roda nada mais que isso. Então, e aí as pessoas não sabem o porquê você existe. Elas só sabem que você é igual aos outros. Sim. Mas vocês têm muito mais coisa que isso. Você fala, pô, a gente rentabiliza o tempo das pessoas, aqui é mais fácil comprar, a gente tem os produtos, eu acho que muitas pessoas perdem tempo, por exemplo, em não colocando feedback positivo no Instagram. Você acha que existem pessoas no seu entorno que poderiam ir no seu supermercado que não vão? Sim. Então, você tem que atingir essas pessoas. Destacar, então, benefícios de comprar no meu estabelecimento. Destacar os benefícios da pessoa estar comprando lá. Não é os benefícios, é o porquê você existe. Assim, se conecta com a pessoa de tempo. O que você acredita quando você montou o supermercado. Não tenho medo. A Adriana também, quando está na empresa dela, tudo, a gente não tem que ter. O que eu estou encorajando vocês... Eu tenho uma ideia aqui, Luiz, que eu criei. Tá bom? É através da empresa vocês criarem um manifesto da marca de vocês. Entendi. Olha só, eu vou resumir muito rápido, porque senão eu falo demais, para não tomar... essa empresa é de um médico centenário, ele morreu há poucos anos, tá? E ele criou uma fórmula que trata doenças autoimunes, e ele a história dele é muito forte, é muito conhecida não só no país, como fora do país. E aí eu pensei numa situação dessas daí. Ele tem um último vídeo, né? Então eu pensei no quê? Ela está resgatando esse último vídeo que ele fala uma continuidade do trabalho dele. E vem a filha trazendo a continuidade, falando do legado, para a gente. Eu pensei, vamos fazer um criativo desse, porque você tem muitos pacientes, muitos pararam por causa da morte dele, só que a gente consegue resgatar. E eu pensei em fazer algo nesse sentido, né? Um vídeo assim, dele mais ou menos se despedindo, ela
entregando, continuando o legado do pai, porque vai chamar muita gente, vai chamar muita atenção. Sim. Muitas pessoas ainda fazem depoimentos agradecendo que a filha continua o legado do pai e tudo mais. Então, eu comecei a fazer umas lives fechadas, né, para resgatar os pacientes e a gente fazendo alguns cortes desses depoimentos para se tornar alguns anúncios, alguns criativos, né? E eu, assim, começou a chamar de novo muita gente, assim, aos pouquinhos a gente está chamando atenção. É que eu não posso me expor muito no aberto, né? Sim, mas, Porque por exemplo, outra Jana, situação. uma história parecida, de uma história familiar, né? Você já pensou em contar a história familiar? E a Jana e o Pablo têm uma coisa, e a Adriana também, você está trabalhando na Ozotec, mas, por exemplo, todas as empresas que estão bombando estão com a cara do líder no Instagram. Então, assim, se você quer fazer um faturamento de 800 para 1 milhão e 200, faz isso aqui, olha, vamos começar para o próximo slide, que eu não vou colocar, ó, declaração de valores. E aí, Jana, Pablo, vocês são um casal fantástico, que vem de uma tradição do pai, vocês têm uma história linda com aquele supermercado. Enquanto vocês estão imersos naquilo, vocês têm que dar a cara naquele negócio, e se vocês derem a cara naquilo e refletirem os valores de vocês, as pessoas vão começar a vir, vão começar a gastar mais. Então, isso aqui, olha, por onde começar? Isso aqui é um curso de estampa, tá? Por onde começar? Pelos valores. Assim como uma pintura reflete os valores de um grande artista, uma empresa reflete os valores de seus líderes e empreendedores. Valores vêm antes até do business plan. Então, por exemplo, eu identifiquei quais são os valores e crenças da Remakers. Compromisso absoluto, mentalidade sem limites, propósito em cada ação, crescimento compartilhado lucrativo, inspiração e orientação constante e inovação com impacto. Isso rege todas as nossas decisões que a gente precisa tomar com relação a novos produtos, contratações, para ver se está de acordo com aquilo que a gente acredita. E o propósito, né? Então, quando a gente fala do propósito, o propósito ele vai guiar a visão. Propósito é capacitar empreendedores, transformar suas vidas e negócios por meio da transformação da mentalidade. Compromisso com seu desenvolvimento pessoal, gerar lucro e impacto para realizar seus sonhos e criar um futuro sem limites. Tudo que eu for fazer de vídeo, tudo que eu for fazer de produto, nada pode ser sem escala. Porque tem que tratar da vida de vocês e vocês têm que ter resultado. Tá? E aí, depois, vou voltar a ver com vocês aqui, a gente vai para essa regra das pessoas. Então, a pergunta é, se hoje eu perguntar para a Janaína quais são os valores, os propósitos e a visão de quem vocês querem atingir, todo mundo, os 20 funcionários sabem responder? Não. Isso é importante. E é uma coisa que não custa nada. Você gastar um tempinho para desenvolver isso. Como não custa nada ter o social media e você mesmo fazer os encargos. Você mesmo falar o porquê que eles existem há tantos anos. As pessoas, hoje, os produtos são todos commodities hoje em dia. Todos. As pessoas não têm fidelidade com os produtos, ele tem fidelidade com as pessoas e com o lugar. A identificação, o carinho com a família das pessoas, o como vocês tratam. Então, se vocês mostrarem, por exemplo, o carinho com a organização de estoque, o porquê, com a curadoria de produtos, com o açougue, que vocês falaram que dão muito lucro, né? Do tipo, então, venha fazer o churrasco aqui, que eu vou estar aqui te orientando. E aí as pessoas começam a te olhar no Instagram, quando elas estiverem no supermercado, elas acham que são sua amiga, que te conhece há anos. E você pode fazer isso com um funcionário. Eu sei que isso às vezes pode parecer meio chato, mas o Pablo, por exemplo, que quer ficar famoso um dia no YouTube e fazer lá, ele pode começar, vocês podem começar como casal a atrair muita gente, porque não é o que vocês fazem, mas é como e o porquê vocês fazem. Hoje é o supermercado, amanhã poderia ser qualquer outra coisa. Né? Como o Lehman, que ele tinha um banco, depois foi ter a Americana, depois foi ter uma cervejaria, depois foi ter a Heinz, e aí ele aplicava todo aquele conhecimento dele em tudo quanto é negócio e tudo fazia sentido. E as pessoas gostavam de trabalhar com eles porque sabiam com o que estava trabalhando. Né? Então, é legal vocês aproveitarem a empresa para colocar algo que vocês acreditam e começar a fazer o nome de vocês. Porque não é o supermercado em si, mas é
como vocês tocam ele, como vocês lidam com as pessoas, como vocês cuidam dos clientes. Né? E aí as pessoas começam a perceber, poxa, meu, que legal, eu gosto disso. Olha o resultado da CIMED depois que o João Adib começou a colocar a cara lá. Agora venderam 30% por 1,1 bi. E aí, às vezes, a gente só quer trabalhar no nosso negócio, a gente quer que ele cresça. A gente quer ter o mínimo trabalho possível, mas a gente tem que entender o seguinte, se a gente quer um resultado de milhões e quer explodir, a gente tem que se conectar com os nossos clientes. Entendeu? E isso dá muito certo. Eu não sei se isso é uma visão que vocês têm, mas é uma coisa que eu trouxe para provocar e para pensar com vocês, né? Missão, valores, propósitos e uma mentalidade de desenvolver algo dentro de um supermercado, dentro de uma empresa de saúde, que poderia ser em qualquer lugar. Poderia ser aqui dentro da Rainmakers, por ser no curso. Hoje eu atendi uma senhora de quase 70 anos que quer fazer a mentoria dela, e ela, há 20 anos, ela faz a parte de capacitação, de temperamentos de pessoas. Então, ela faz isso com sócios, com empresário, com casal, dá aula, já deu aula em 9 países, e ela quer montar uma mentoria. Eu estava conversando com ela, e ela tem, cara, um negócio fantástico, um conteúdo muito, muito, muito legal. E aí ela o tempo inteiro ela só me falou o porquê ela faz, o porquê ela faz, o porquê ela faz, e falou, olha, eu quero fazer. Me mostra o seu resultado que eu quero fazer. Então, é um pouco sobre isso, entendeu? Eu só vou escrever aqui. Aí, a primeira, 2 coisas. Eu queria vocês. Eu já passei esse exercício para vocês, mas eu olhei e eu não tinha aqui. Esses valores e crenças e propósito, vocês já fizeram? Já fiz, não. Não chegamos a fazer. Fizemos no aplicando. Eu tava pensando. Acho que trancou. Oi? Acho que trancou. Oi, vocês já fizeram? A gente tinha feito na mentoria, acho que foi esse mesmo. A gente chegou a fazer, mas a gente não aplicou para os funcionários, a gente fez para nós. Então. Aí o próximo passo é a gente aplicar para os funcionários. Exatamente. Porque o que a gente vê? A gente está treinando muito vocês, e aí a ideia disso é que vocês consigam treinar qualquer empresa e criar qualquer empresa do zero. Quando a gente vai criar uma empresa do zero, e eu acho que um dia vocês vão fazer isso muito bem, a gente sempre pergunta por onde começar. Bom, vocês entraram no supermercado, a Adriana entrou nesse negócio, mas beleza. Imagina que a gente está criando algo do zero aqui. Então, a gente primeiro vai falar o porquê a gente quer fazer o que a gente faz, depois o que a gente está acreditando, depois o nosso propósito. E aí, agora, quem vai iniciar o negócio com a gente. Né? Então, coloque as pessoas certas a bordo. Então, a gente diz o seguinte, os líderes de nível 5 que constroem as melhores e mais duráveis empresas pensam primeiro no quem e depois o quê. A gente sempre pensa, putz, eu vou montar um negócio, com quem eu vou montar esse negócio? Quem são as pessoas que podem me ajudar? Né? Nenhuma empresa pode crescer consistentemente mais rápido que a sua capacidade de obter as pessoas certas e suficientes e ainda se tornar uma grande empresa. Isso aqui quem falou foi o cara da HP, né? O Packard, um dos fundadores. E a métrica número 1, a rastrear não é receita, lucro, retorno sobre capital, fluxo de caixa. É a porcentagem de posições críticas ocupadas pelas pessoas certas para ela. Gente, isso aqui, ó. Em qualquer empresa que a gente colocar, a gente consegue aumentar o faturamento e dobrar o faturamento dela. E aí que a gente vem com aquela máxima de que aquela grande máxima de que se a gente não tiver as pessoas certas nos lugares certos, se a gente não contratar devagar e despedir rápido, a gente não cresce, porque às vezes é falta das pessoas certas. É falta de vocês analisarem cada pessoa que está em cada cargo estratégico e decidir se é aquela melhor pessoa que você poderia ter naquela posição. E aí, o que eu vejo de todos os grandes CEOs? Todos. Eles são recrutadores, estão o tempo inteiro recrutando. O cara foi comprar um jato, o Adib, e trouxe o diretor de marketing para a Embraer para trabalhar na CIMED, e esse cara revolucionou a CIMED. Foi ele que colocou a Adib nas câmeras, foi ele que trocou a cor da CIMED para amarelo, foi ele que fez tudo aquele papel, foi uma pessoa. Uma pessoa que ele foi comprar um avião, ele já tinha um diretor de marketing, a empresa já era milionária, afinal ele estava indo lá comprar um avião na Embraer, um Feno, ou seja, em tese estava tudo bem.
Ele viu o cara vendendo para ele, ele falou, você vai trabalhar para mim. Ele não descansou enquanto não tirou o cara de lá. E aí pensam, vocês têm essa mentalidade de ficar procurando as pessoas certas o tempo todo? Você tem anotado quais as regiões da sua empresa que você queria melhorar e para colocar pessoas melhores? Porque eu vejo bem, para a gente delegar ou para a gente sair do operacional e ir para o estratégico, a gente só precisa de pessoas boas. Pessoas boas em lugares estratégicos. E é uma coisa que a gente, às vezes, deixa passar. Então, por exemplo, se você vai no concorrente e vê uma pessoa boa, contrata. Se você vai, às vezes em posto de gasolina, eu contrato o closer que está vendendo imóvel, quando eu vejo que a pessoa é bem especial. O que você faz quando você ganha? Me faz uma visita no escritório, toma meu cartão. O tempo todo. Foi assim que eu achei o Bruno, foi assim que eu achei o Maurício, foi assim que eu achei a maioria das pessoas que trabalham comigo. Né? Sendo curioso, o cara pergunta na internet, você tem alguém que edita vídeo? Fala, não tenho, me mostra o trabalho. Porque eu me ponho no mindset que se eu não achar os talentos, a empresa vai depender de mim o tempo todo. E eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo em todas as funções. Eu preciso de uma equipe boa. Então, a gente está sempre recrutando, faz parte da vida de qualquer empreendedor. De qualquer empreendedor. E a gente não faz isso. A gente está sempre negligenciando isso aqui. Liga para a Giovana, ela está tentando entrar na aula. Depois você consegue atender ela aqui. Então, quais são os próximos passos aqui? Né? Olha só, uma ótima visão sem ótimas pessoas é irrelevante. E aí, vocês lembram disso aqui ou não? Não. Então, vamos lá. Isso aqui são 5 níveis de liderança que a gente estuda em todas as empresas. Tá? Nível 1. E aí vocês podem classificar todos os seus funcionários por nível 1, 2, 3, 4, 5. 5 só deve ser vocês. Tá? Mas, por exemplo, nível 1. Alto nível de habilidades particulares. Faz contribuições produtivas com seu talento, conhecimento e bons hábitos de trabalho. Bom, isso aqui, todo mundo tem que ter o nível 1. Tá? Então, você vai contratar só pessoas com habilidades. Quando a gente tem o nível 2, já é aquele cara que com habilidade que ele contribui como membro de equipe. Ele contribui com as suas habilidades particulares para conquistar objetivos e trabalha em equipe de maneira eficiente. Vocês podem classificar esse funcionário como nível 2. É muito importante vocês saberem quais são esses níveis para vocês entenderem quem são as pessoas que vocês podem progredir ou dar prêmios. Qual é o nível 3? É o líder competente. Organiza pessoas e recursos em prol de uma busca eficiente e eficaz por objetivos pré-determinados. Então, já é aquela pessoa que serve para ser líder de sessão. Você sabe que ele tem como... Esse aqui, ele contribui. Tá? É aquele cara bonzinho que ajuda. Esse cara aqui já tem aquele papel de, eu vou organizar para ter uma busca mais eficiente. Eu estou achando que isso aqui não está bom, aquela prateleira não está bem arrumada, essa embalagem do remédio da mulher não está legal, essa propaganda não está muito boa. É aquele cara que está procurando sempre a eficiência do negócio. Tá? E aí a gente tem um líder eficaz. É já aquele que entende a visão da empresa. Né? E ela fica buscando com ele, incentivando o padrão da galera. Fala, gente, isso aqui não está bom, a nossa visão é isso. Esse cara aqui já é o cara que é o diretor do negócio. E isso aqui geralmente é o CEO, mas a gente tem, às vezes, pessoas no nível 5 que está lá embaixo, que ele constrói a grandeza duradoura por meio de uma combinação de humildade pessoal com uma vontade indomável. É aquele louco, é o cara que a gente tem que segurar. É o cara que está sempre buscando tudo. Né? Tá, aquele cara que chega mais tarde, aquele cara que chega mais cedo, que vai embora mais tarde. Esse aqui, esse nível aqui de liderança que a gente tem que colocar. E como é que a gente faz isso aqui? A gente faz isso através de todas aquelas rotinas dos 8 hábitos, principalmente a rotina, a parte da visão, valores, propósito, missão, e aí depois as rotinas de agradecimento e as rotinas de treinamento do ambiente de trabalho dele. Entendeu? E aí, quando a gente vai fazer... O que é isso importante para a liderança? Técnica de reunião, a técnica de recrutamento, a gente tem que entender o seguinte, cada vez que eu vejo um funcionário hoje, olha, de tanto ler isso aqui, ou de tanto entender isso, cada vez que eu entro numa empresa, eu converso 10 minutos com alguém, eu sei qual nível de líder ele é.
E aí, nas áreas estratégicas, eu preciso de um nível, no mínimo, 4. Aqui. E aí a gente precisa dar treinamento sobre isso para a galera. Agora, se vocês entenderem os 5 níveis de liderança, aqui vocês vão começar a entender que se o seu funcionário não tem pelo menos esse aqui, boas habilidades particulares, e vocês podem entender que nenhuma empresa, se vocês respeitarem isso tudo que a gente está falando aqui, o faturamento dobra em 60 dias. Porque tudo é com relação à competência. Para saber o preço, para saber como busca. E eu já vi funcionários, tá, gente, de empresas de varejo, na época que eu fazia com a Ricardo Eletro e com a Magazine Luiza os produtos, tinham funcionários que ficavam vendo vídeos no YouTube, nos Estados Unidos, de melhores práticas de arrumação de prateleira e qual eletrodoméstico que ficava na frente e quais são as técnicas. O cara ficava estudando à noite para ele pegar e conseguir, num nível superior, arrumar um negócio. Sabe aquele cara apaixonado pelo que faz? E aí, de repente, as coisas davam certo. E a gente não sabe o porquê, mas é por causa dos detalhes, né? Então, como criar a visão da sua empresa? Isso aqui, olha, é muito importante sobre visão estratégica. E aí, a gente vai meio que depois fazer uma discussãozinha. Eu vou parar por aqui nesse slide, mas eu queria que vocês entendessem isso aqui. As pessoas não sabem o que é visão. Então, a gente pega os valores essenciais da empresa, princípios duradouros que guiem, todos os valores, né? Princípios duradouros que guiam o modo e a filosofia da empresa, devem refletir os valores essenciais e pessoais daqueles que moldam o caráter e devem sempre ser seguidos mesmo quando for difícil. A gente nunca abandona nossos valores essenciais, que no caso da Apple, por exemplo, era a inovação e criar produtos para as pessoas que se sentem diferentes. Aí a gente tem o propósito, que é a maior razão para a empresa existir. É como Estrela Guia, sempre buscando e nunca completamente alcançado. Tipo o Elon Musk querer colonizar Marte. Esse é o propósito dele. O do Steve Jobs, que todas as pessoas tivessem acesso a um produto dele, para poder criar coisas incríveis e mudar o mundo. Esse era o propósito dele. Tá? E quando buscado com extrema excelência, a empresa se torna exclusível e insubstituível. Né? Deve permanecer guiando a empresa por pelo menos 100 anos. Então, o propósito, imagina o seguinte, o propósito do Steve Jobs, todo mundo tem o celular dele. O propósito do Elon Musk, colonizar Marte. Agora, isso aqui são os objetivos audaciosos e arriscados. Aqui dentro da Rainmakers, conseguir 3 mil empresários até o final do ano. Como uma grande montanha a ser escalada, uma linha de chegada determinada, não pode haver 100% de chance de sucesso. Algumas habilidades precisam ser desenvolvidas para chegar lá. E cativante e empolgante, fácil de conquistar as pessoas, prazo ideal de alcance. Entendeu? Então, por exemplo, a gente aqui a gente quer 3 mil, depois 30 mil, depois 100 mil. Aí eu falo para a galera, a gente vai ter 100 mil pessoas aqui dentro e a gente vai faturar 1 bilhão por ano, num prazo de 5 a 10 anos. Eu determinei um prazo aqui menor para a gente. A gente hoje não tem competência para ter 100 mil pessoas na plataforma. Falta para a gente processo, falta para a gente mentor e falta para a gente experiência para ter 100 mil fazendo B2B. Então, a galera toda tem que saber que ela está aprendendo a fazer coisas para a gente chegar aqui. Onde o nosso propósito é fazer com que os pequenos e os micros juntos tenham resultados incríveis ou 10 vezes maior do que as pessoas que estão do lado de fora. Isso é uma visão que norteia a galera. Então, qualquer coisa, se vocês um dia forem criar algo que seja realmente grandioso, se vocês querem fazer isso na empresa que vocês estão hoje, experimentem definir essas 3 coisas com valores, propósitos e visão. Para lá, que vocês vão mudar efetivamente a maneira como eles enxergam. E, gente, é incrível como, se vocês aliarem isso ao quadro dos sonhos, ao quadro de compromissos, e vocês conseguirem começar a comunicar, e o importante de vocês comunicarem pelo Instagram isso, é que eles vão começar, eu trabalho aí. Alguma coisa de vocês desenvolverem o senso de pertencimento, de as pessoas trabalharem dentro da empresa de vocês, coisa que vocês já fazem por causa do curso. Mas isso é uma mentalidade de você desenvolver qualquer tipo de empresa. Isso aqui depois tem um mapa para frente que a gente vai discutir cada um desses pontos.
Mas a questão é uma coisa, o que é dentro desses pontos vocês ainda não fizeram? Tudo. Aplicar, né, Luiz? A gente até fizemos um esboço, né? Mas não aplicamos, né? E, Pablo, sabe o que é legal aplicar? Porque é o seguinte, vocês são jovens, tá? Adriana também, todo mundo jovem. E é legal que vocês tenham uma empresa. Muitas pessoas, quando vão estudar, não têm aonde aplicar. Então, o cara está na faculdade e ele não tem aonde aplicar, fica só na teoria do negócio, sabe? Hoje, se vocês usarem a empresa de vocês, que não é tão pequena, porque fatura bem, tá? Já tem 20 funcionários, é um tamanho bom, e vocês começarem a aplicar para errar, ou vocês vão ver, isso vai dar muito certo, vocês vão vender isso por muito mais do que vale, porque quando um comprador for entrar e ele vê um grupo de funcionários treinado, animado, todo mundo uniformizado, todo mundo saber o valor da empresa, todo mundo na cidade conhecer, porque 1 hora de tanto gravar Instagram, vocês vão pegar um jargão. Alguma coisa acontece, porque isso é que nem um músculo, sabe? A gente vai fazendo. Pô, você é a Jana do supermercado, você é o Pablo, vocês é que cuidam da nossa família, ou seja, aqui não entra nada que não seja criar alguma ideia até de discussão sobre isso, como eu fiz no carro, por exemplo, que deu 390 mil mensagens orgânicas lá, visualizações, e uma porrada e 5 mil compartilhamentos, porque eu estava falando como escolher um bom sócio. Imagina isso numa cidade pequena, se vocês conseguem. Imagina a Adriana falando de legado e alguma coisa que fala, o negócio vai viralizar. Isso é um trampolim para qualquer coisa que vocês forem fazer, até para vocês darem mentoria. Para vocês colocarem essa experiência em qualquer negócio na vida de vocês. Lembra o seguinte, a gente não deixa dinheiro nesse mundo, a gente só deixa o exemplo que a gente está querendo. Imagina uma coisa de vocês fazerem um supermercado de 800 a 1.300.000 por causa da imagem de vocês. Vocês estão aptos a ensinar qualquer pessoa a ganhar dinheiro. Precisa só criar o jargão na hora certa, se divertir com aquilo, se divertir com as promoções, se divertir com os clientes, se divertir com as pessoas falando bem do trabalho de vocês e divulgar isso. Porque hoje em dia, esse é o mundo. Quando a gente fala, Luiz, eu preciso vender mais. Você precisa se mostrar mais. É um desafio. É um desafio, Jana, mas é aí que é legal. A vida é um desafio. Sim. Não. Lá dentro também da vida é um desafio. É que a gente quer fazer mais do mesmo e ter resultado diferente. A gente quer competir na mesma linha dos nossos concorrentes. Competir com preço, competir com promoção, tentar fazer o atendimento. Mas quando uma empresa hoje não tem uma cara, qualquer lugar serve. Tu tem que ter uma identidade única, né, Luiz? Tem que ter uma digital tua, uma assinatura tua que é reconhecida, né? Fazer diferente. Isso. E, Pablo, como você tem muito esse lado humano, né? A Janaína tem um lado muito prático, muito objetivo. A Adriana, ela quer empreender e ajudar as pessoas. E você tem um lado esse lado humano e tal, e você quer ajudar as pessoas com as coisas que você quer fazer, começa aí aquele teu projeto. Entendi. Começa treinando aí. Pega o produto lá, prende o celular num tripé ali, bota uma luz, liga o celular, grava o vídeo, pega o produto, olha aqui, ó, que legal esse chopp aqui, ó. Lançamento da marca tal, ele é de 2 litros, todo mundo vende 1 litro, só que se tu pegar o 2 litros, ele é 20% mais barato, olha aqui, ó, e é bom igual. E coloca o seguinte, coloca uma mensagem assim, cara, se você tiver com esses seus amigos com chopp, nada pode destruir o seu domingo. Você imagina você com seus amigos, etc e tal, e aí você fala assim, coisas que vocês vão ver, o que beneficia, não é o produto, é o que ele oferece, não é ir no supermercado, é quem vocês são, é o porquê vocês trabalham, né? O porquê vocês estão arrumando a prateleira, o porquê vocês estão se preocupando com isso. O que vocês querem ver de promoção? As pessoas vão começar a interagir e você perguntar, o que vocês querem mais ver aqui no supermercado semana que vem? Coloca lá uma enquete. E as pessoas começam a interagir. Vocês têm dúvidas sobre o produto? Vamos lá, vamos. Então, seja, alguma coisa que vocês precisam fazer, por exemplo, a Páscoa. Agora, não sei se vocês vão vender ovos de Páscoa lá. Mas se dá, porque isso vai te dar cancha na frente da câmera, Pablo, para você fazer coisas maiores depois, você entende?
vai te dar notoriedade, algumas coisas que você pode, por exemplo, perguntando para as pessoas, pega os seus clientes mais assíduos, antes de gravar, inclusive, pergunta, por que você vem sempre aqui? O que te atrai? Putas, é a comodidade, é a certeza, são as pessoas. Coloquem esses valores dentro do negócio, dentro do dia a dia de vocês, para vocês irem testando, para vocês não fazerem a mesma coisa que todo mundo faz. Né? Eu treinei... Dicas, Luiz. O quê? O que foi? Eu preciso de dicas. Adriana, eu acho assim, olha... Mas a minha situação é diferente, você sabe. Eu sei que a sua situação é diferente. Você precisa, na verdade, de muito depoimento das pessoas e você precisa falar... a gente precisa estudar como é que você comunica isso, porque você não pode aparecer. É isso. E aí, uma hora, você vai ter que tomar conta de se esse negócio aonde você quer ficar. Você não vai conseguir fazer isso escondida. Pois é, eu preciso de dicas. Tem bastante gente que ganha dinheiro no YouTube fazendo canal que não aparece. Só bota imagens de inteligência artificial ali e vai contando a história. Você pode treinar alguém. Você pode só orientar, ser a mentora da pessoa. Acha uma cara para o negócio. Acha um Dr. Vinícius para o negócio. E divide lucro com ele, ou paga alguma coisa para ele. Coloca as pessoas para trabalhar. Gente, vocês têm que pensar o seguinte. Quando eu entro numa empresa para fazer uma startup, eu sento ali com os meninos e falo assim, cara, como é que foi o dia hoje? O que a gente pode mudar? Aonde a gente está errando? Onde a gente pode ficar melhor? Eu também estou me deixando mentir. O Maurício está aqui, ele não me deixa mentir. Cara, dá um trabalho do caralho ficar fazendo criativo. Não é a coisa que eu gosto mais de fazer, eu gosto mais de dar as palestras do que de gravar os criativos. Só que, uma hora ou outra, a gente acaba pensando no negócio e o negócio vai para frente. Então, a gente tem que testar, e é um desafio. É um desafio, porque o mundo daqui para frente vai ficar só isso. Daqui para frente, a gente vai cada vez precisar mais ter habilidades que a gente não está acostumado a ter, como, por exemplo, falar com pessoas, determinar quem você é e o público para quem você quer falar. E aí, o sentido da prosperidade é você destravar suas crenças limitantes. Por exemplo, muita gente fala, Luiz, eu não consigo vender, crença limitante. Eu não sou bom com pessoas, crença limitante. Eu nem sei falar do Dacan, crença limitante. O que a gente tem que fazer? Destravar, é o desafio. Ponto. O segredo da vida é a gente gostar de vencer os desafios. Vou comprar uma máscara. Não, Adriana. Eu só tenho esse desafio. Você tem que treinar alguém. Você tem que treinar alguém. Se você quer continuar onde você está. Ou se não, se prepara para sair. Mas então... Qual o problema? A Janaína está se preparando um dia para fazer outra coisa. Hoje em dia eu estava vendo uma coisa interessante. Meu filho provavelmente vai viver 140, 150 anos. Tem cientista falando que as pessoas que estão nascendo hoje têm a probabilidade de viver mais de 300 anos. Vai ficar bem enrugadinho. Eu vou viver mais de 100, para ter certeza. Eu vou começar a investir em Botox. Já botou. Na primeira liga de Botox. Contem comigo para fazer isso em vocês, hein? Na verdade, a telomerase e algumas coisas, a galera do futuro não vai nem enrugar mais. Só que... Glória a Deus. Não, mas você pensa o seguinte, Jana, se você viver 120 anos, você imagina quantas profissões você vai ter até lá? Mas vai ser muito cansativo viver 120 anos. Falar, eu trabalhei com calçado, depois trabalhei com calçado, depois fui vender carro e depois fui ser dono do supermercado. Sócio, né, proprietário do supermercado. Eu vou te dizer que cada vez que eu mudei de profissão, né, isso é um relato meu, né, pessoal,
Cada vez que eu mudei de profissão, eu tive que aprender novas coisas, e aprender novas coisas parece que deu uma freada no tempo, porque se a gente trabalha muito tempo na mesma coisa, ao meu ver, parece que o tempo passa muito rápido. Tu entra numa rotina, tá sempre fazendo a mesma coisa. Quando tu tem que aprender novas coisas, quando tu tem que te reinventar, parece que tu te sente que o tempo tá passando mais devagar, tu tá aproveitando mais. Você sabe Então, por quê, não? uma mudada de Você sabe por quê, não? Você quer saber neurologicamente por que isso acontece? Eu sei É a mesma coisa de aprender uma viajar, coisa né? nova. Novidade, né? Eu vejo que tudo que é novidade. E tudo parece que você que faz passa diariamente já está gravado no cérebro e você não cria nova sinapse. Então você nem lembra. Você não sabe a diferença da terça para quarta-feira quando você tem rotina. E recentemente foi mudado também, né? Antigamente, você trabalhar 15, 20 anos no mesmo lugar era uma coisa comum. De uns 10, 15 anos para cá, o pessoal já começou a reduzir o tempo. Não fica mais que 5 anos ali. O pessoal começa a rodar mais. E não é aceito hoje você contratar uma pessoa que está muito tempo parada no mesmo lugar. Eles olham para ver se você tem rotatividade, porque isso evolui a gente cresce assim, mudando de ambiente. Né? Porque a gente cria sinapse. Né? É porque quando você faz coisas diferentes, você cria sinapse e você vai gravar novas memórias. Por isso que todos os dias seria muito legal vocês ensinarem e aprenderem algo novo. Na semana que vem, essa semana é o seguinte, criem a história dos valores, tá? Principalmente os valores. É legal, isso é o que vai fazer vocês um dia poder delegar. Então, crie os valores. Essa é a aula de hoje. É a missão de vocês fazerem hoje para a gente depois vocês fazerem algum vídeo sobre isso. A Adriana está muito fácil fazer isso porque trabalha com saúde. E aí, na aula que vem, eu quero que vocês me tragam os números do mês anterior e quais são as metas para o próximo mês. Como é que foi março? E como vai ser abril? Tá? E aí, nessa aula que vem, a Adriana, a Janaína, a Giovana, que está aqui também. Oi, Giovana. Seja bem-vinda. Eu gostaria dos números, porque eu quero que vocês me deem números e desafios que a gente vai fazer os planos de ação para abril. Eu não tenho esses números porque eu ainda estou vivendo numa bagunça. Tá, a gente vai fazer assim. E no seu onboard, Giovana, você está novinha aqui no negócio. Uma primeira coisa é colocar o OMIE e a gente vai custar R$ 99,00. E seria legal você começar a colocar todas as suas receitas e despesas para a gente começar a medir faturamento. É bem importante, porque sem a gente medir faturamento e depois de clientes, a gente não consegue saber aonde está errado. Mas fica tranquila que o Goiami vai resolver essa parada aí. Então, semana que vem, a gente vai fazer Eu tenho isso escrito no Word, que eu mando para a contabilidade. Serve? Todos os pagos e os recebidos. Melhor que nada. Você tem tudo de março? Traz o de março. Mas uma planilhinha de Excel já seria melhor que o Word, mas fica tranquilo que a gente resolve isso. Tá bom. Eu tenho tudo no Word, porque eu mando para a contabilidade mês a mês, né? Tá bom. E aí a gente vai ver número... Você tem número de clientes também? Não é só faturamento. Não, só faturamento, mas eu tenho os que estavam ativos nesse mês, os que vieram fazer serviços nesse mês, porque eu tenho que declarar nome, CPF, procedimento realizado, porque procedimento odontológico é um, procedimento de estética é outro, então eu tenho especificado data que o paciente pagou, como que ele pagou, valor que ele pagou, CPF, nome, telefone, tudo certinho. Tá. Então a gente vai fazer, depois no onboard a gente vai organizar isso e vamos fazer a verificação do progresso, porque a gente precisa começar a pegar de jeito esse ano para a gente começar a dobrar, e a gente não pode deixar de dar atenção, porque a Selic é 14,25, o dinheiro sumindo, a gente tem que ser bastante eficiente esse ano naquilo que a gente vai fazer. Então, vamos colocar os números à prova na semana que vem. Eu quero que vocês me tragam os desafios que vocês têm para abril, qualquer desafio que vocês estejam enfrentando,
tragam aqui para a gente, tá? Seja de recrutamento de funcionários, seja de venda, seja de estoque, seja de capital, qualquer coisa de desafio, porque a gente vai discutir sobre eles. Tá? E aí depois, nas próximas mentorias também, dos outros professores, eu vou saber como encaminhar e se vocês precisam de alguma coisa extra para a gente bater a meta. Jana, como é que é o negócio do contrato? Deu certo? Falou com a menina lá da... A gente estava em fechamento de trimestre, né? Hoje acabou. É uma loucura sempre que fecha o trimestre para não dar umas guias gigantes de imposto. Aí eu falei que eu ia chamar ela essa semana para a gente fazer no caso, eu vou pagar ela vai fazer a leitura do contrato, e aí nós vamos conversar todas as possibilidades que ela vai me passar, né? Não sei se tu conhece ela, Vanessa? Eu não conheço, eu sei quem é. Ela trabalha na Capital. Sei quem é, sim. Então, a Andrea, eu pensei assim, antes de nós irmos lá negociar, né? Vamos estudar tudo antes, né? Para a gente ir mais preparado que eles, porque eu acredito que eles nem estão pensando nisso. Eu acho que, tipo, ela falou da venda e eu acho que não tem comprador para aquele prédio, é a minha visão, né? Porque se tivesse comprador já teria aparecido, né? Se alguém tivesse interessado naquele prédio, teria procurado imobiliário, alguma coisa, e nesse 1 ano tá parado. Então, assim, eu quero analisar todos os cenários possíveis e aí a gente sim ir lá conversar. Fechou. Gente, a gente também botou no papel vários números aí, quanto uma pessoa precisaria realmente para pegar aquele prédio ali, abrir outro negócio, e outras coisas, realmente tem que botar uma grana pesada ali. É só você ir lá e falar o seguinte, se você não renovar isso aqui, eu vou sair só ir no truco. Mas a gente tem medo disso. A gente tem medo também, porque a gente depende muito daquele ponto ali, então é bem delicado, assim. Essa imobiliária é uma imobiliária de muitos anos e eles são conhecidos por ser os mais chatos da região. Isso é o seguinte, vocês estão fazendo ponto num lugar que não é de vocês e não ajam com medo, ajam com inteligência, tá? Não, é por isso que eu estou fazendo todas as possibilidades. Sim. Eu quero conversar com muita gente inteligente para ir lá pronto. Mas não tenho medo. Não vão com medo. Vão numa questão de fazer com que ela se sinta no seu lugar. Entendeu? Sim. Fala assim, faça com que ela se sinta no seu lugar, sempre numa posição de uma reunião. Por exemplo, como é que... Eu vou dar uma aula estratégica de networking para vocês, que é uma coisa importante, mas assim, eu sentei na frente de um cara esses dias e eu falei assim, como eu posso te ajudar? Ele é muito maior do que eu. O Marcelo, vocês conhecem o Marcelo da Almia, né? Fala, Marcelo, como é que eu posso te ajudar? Fala, cara, ele me falou as dores dele, porque entra 7 mil novas empresas no sistema dele todos os meses. E ele falou, cara, com conscientização. Poxa, então eu vou fazer isso. E aí, automaticamente, ele falou, cara, agora me explica o seu negócio. Eu poderia sentar na frente dele e falar, eu preciso fazer uma parceria com você, porque eu preciso crescer, estou precisando escalar, com sede de mostrar meu negócio. Ali, Jana, você vai sempre naquela história. Para você fazer network, a gente sempre oferece, a gente sempre faz com que a pessoa se coloque na nossa posição, né? E fala assim, olha, eu estou aqui, a gente investe, a gente paga o aluguel em dia, eu tenho X famílias que dependem de mim, porém, se eu não tiver uma segurança, eu vou precisar buscar, e tem vários pontos, várias pessoas que querem uma empresa que paga o aluguel em dia hoje, ainda mais... Luiz, eu acho que assim, desculpa te interromper, tá? Mas na estratégia, então, acho que a gente conversa com essa moça, porque ela é especialista em contratos. Eu acho que vale a pena a gente desembolsar esse valor para ela ler, porque se tiver algum furo no contrato, onde nos deixe mais seguro, tipo, ela vai ver. Eu acho até bacana para ela poder guiar para um novo contrato, ela fazer um ideal. Para fazer um novo contrato depois. Então desenvolve um ideal de um novo contrato para o que a gente, mais tempo para o que a gente está almejando, né? Se ela fizer esse trabalho, eu acho que é válido. Janaína, desculpa, eu estou entrando agora, não sei a tua história. Vocês estão locando um imóvel, é isso? A gente já loca há 5 anos, e aí, daí nosso contrato tinha vigência de 4 anos, né? E aí, quando venceu, elas, ano passado, falaram, a proprietária quer vender. Só que, assim, na verdade, a gente sabe da história. Na verdade, a proprietária, não sei nem se ela quer vender ou quer. Mas a imobiliária já ganhou tudo que tinha para ganhar em aluguel, agora botou na cabeça dela de ela vender. É o que a gente deduz, assim, sabe? Tá. Meu namorado, ele é advogado imobiliário. Talvez ele consiga te ajudar com isso. Quem? Meu namorado é advogado imobiliário. Talvez ele consiga te ajudar com isso. Legal. A gente precisa, assim, de todas as... Porque a gente passa uns perrengues, assim, quando a gente aluga, que é surreal, né?
Então, pois é. Vocês são da onde? Eu sou de Santos, litoral de São Paulo. Depois vou te chamar no WhatsApp para conversar e entender um pouquinho melhor, porque a gente tá, né? A gente vai marcar essa reunião, né? Mas a gente quer tá pronto para ir lá e já fechar esse contrato, né? Essa imobiliária, eles são chatinhos, assim, né? Porque a imobiliária tem só o interesse em vender o prédio. Eles querem vender. Sim, porque é mais lucrativo para eles, né? Isso. Tu entende? E eles queriam que até a mulher falou, mas pega e no banco, tantos milhões e tal. Cara, não. Só que assim, a gente fez um estudo que não vale a pena a gente comprar o prédio, sabe? Não é não acreditar na nossa cidade, não é acreditar na cidade que eu cresci, nasci, mas assim, ó, tu não dá 10 passos sem ter uma sala comercial, um prédio para alugar. Não aluga, vende, aluga, vende, aluga, vende. A gente não vai comprar, para nós não é válido, para a gente não vale a pena comprar. Está crescendo esse desenvolvimento tecnologicamente, mas está com menos pessoas morando aqui. Não vale a pena a gente pegar 1 milhão de para comprar um prédio, né, que já precisa de muitos reparos, precisa de uns 500 mil em reparo o prédio, assim, sabe? Teria que ter muita grana para comprar aquele prédio. A gente estava calculando, sabe? Teria que comprar o prédio, botar mais uma grana para reformar o prédio. Né? O que vale hoje é o ponto que a gente construiu. Tu subindo nas partes de cima, ele é muito antigo. Entende? Então, assim, o que vale é o ponto. A gente trocou piso, a gente fez um monte de benfeitorias, né, no prédio e o ponto em si. Agora, o resto, as janelas, todo o resto, a gente chamou o pessoal de imobiliária, não vale, entendeu? Mas não vai chegar na pessoa e dizer, não vale isso, entendeu? Mas aí talvez ele consiga te ajudar, tipo, amarrar um contrato de modo que, sei lá, te favoreça ou te proteja de amanhã ou depois o cara virar para você e falar, 30 dias aí pra você sair fora. É isso, entendeu? Que a gente quer, que não aconteça, né? No caso, a gente quer, né, ter um contrato em vigência, então a gente só está se organizando para ir fazer uma reunião inteligente. E Jana, quando uma vez a gente estava, o Léo, quando ele foi negociar com a menina da Capitale lá, ela queria muita grana naquele ponto, aquele ponto lá na Avenida Brasil que a gente tem muito bom. E aí o Léo, falei, Léo, pega ela. Quantos imóveis tem para vender e locar lá perto? Luiz, um monte. Na Avenida Brasil, um monte. Eu falei, então tá bom. Chega para ela e começa, vende-se, aluga. Isso que o Pablo vende, aluga. Primeira coisa, é mais fácil eu locar qualquer pessoa aqui agora. É o seguinte, gente que paga não tem muito, mas gente quebrando tem um monte. E vai quebrar mais gente ainda com esse governo. Sim. Entendeu? Então, agora que você tem na mão de ter um inquilino que te paga em dia, que nunca vai te faltar, para um prédio que está precisando de reforma, no momento econômico do país horroroso, e pode ser que esse governo se reeleja, eu espero que não, mas a gente coloca o pânico nessa hora, né? Ou seja, e a maioria das pessoas nessa hora fica devendo imóvel, e a gente sempre pagou em dia, então agora está na hora de você escolher, né? Se você quer a certeza, se você quer um talvez, ou seja, uma possibilidade de vender e ganhar, ou uma certeza de um rendimento. Foi feita uma pesquisa. Se quer vender para um investidor, tu ter um contrato vigente é uma garantia de segurança. Nessa tecla que a gente vai ter que pegar. Eles querem vende para o investidor, que alguém que. Porque para mim é até melhor. Para mim seria 1000 vezes melhor, porque depois eu vendo o meu ponto, que é o que eu quero fazer. Se ela conseguir vender para o investidor, para mim é perfeito, entendeu? Desde que deixe um contrato que me deixe ali dentro. E ela vai vender para investidor, provavelmente. E eu vou, para encerrar, vou mostrar uma pesquisa para vocês. Temos que chegar lá e cravar eles nisso. Tipo assim, queremos, então, né, o contrato, que só que tem que achar um jeito de nos manter ali, mesmo que venda para o investidor. Né, que a gente fique nesse contrato, nesse estabelecimento. Pelo tempo que a gente estipula, que a gente quer almejar. E para a gente finalizar com esse assunto, eu vou contar uma história interessante para vocês. Né? Daniel e Amos, eles estavam tentando revolucionar Wall Street. 2 psicólogos, né? Eram 2 psicólogos curiosos estudando como as pessoas tomam decisão. E o que eles descobriram mudou como os bancos e as empresas lidam com o cliente e com o dinheiro do cliente. Eles colocaram no cenário A. Olha só, você ganha R$1.000 e deve escolher ganhar R$500 garantidos ou 50% da chance de ganhar R$1.000. Então você ganha 1.000 e deve escolher ganhar 500 garantido ou 50% de chance de ganhar mais $1.000. E no cenário B você ganha 2.000 e deve escolher perder 500 garantido ou 50% de chance de perder 1.000. Vocês entenderam ou não? Ainda não. Então vamos lá. No cenário A,
Qual a sua decisão, Pablo? Você ganha 1.000. Tá? Você ganha 1.000. Prefiro os 1.000 do que 50% da chance. Mas você prefere 500 garantido ou 50% de chance de ganhar 1.000? 500 garantido. Você ganha 2.000. E você deve escolher perder 500 garantido ou 50% de chance de perder 1.000. Você perde 500 e 50% de ganhar 1.000. Ou 50% de chance de perder 1.000. Ainda prefiro... Você pode Acho ser que que você não prefiro os perca. 500, Pode ser que você não perca nada. Pode ser que você não perca nada. Prefiro ficar nos 500. Tá. Matematicamente, as opções são idênticas, né? Mas o comportamento humano foi tudo menos racional. No cenário A, 84% escolheu o ganho garantido. Né? Ou seja, ganhar os $500 garantido do que achando que 50% de chance de ganhar 1.000. Então, eu chego para o Maurício e falo, Maurício, você prefere 500 aqui ou eu vou te dar 50% de chance de você ganhar 1.000? O Maurício pegou os 500 e foi para casa. Sim. No cenário B, 70% escolheram arriscar a perda maior. Eu não. Você faz parte dos 30%. 70% ficaram no 50% de chance de perder 1.000 do que perder 500 garantido. Aí, por que essa diferença absurda? Sentimos a dor da perca cerca de 2 vezes mais intensas do que o prazer do ganho equivalente. Eles chamaram isso de aversão à perda. E a descoberta foi tão profunda que rendeu um Nobel de Economia em 2002. Essa descoberta explica comportamentos financeiros irracionais. Ou seja, vendemos ações em alta muito cedo para garantir ganhos. Seguramos ações em queda por tempo demais para evitar confirmar as perdas. Né? Então, preferimos retornos menores garantidos e a possibilidade maiores com riscos. Então, preferimos retornos menores garantidos a possibilidades maiores com riscos. Então, isso vai além do mercado financeiro. A aversão à perda explica por que pagamos seguros caros para itens de baixo valor, relutamos em vender casas por menos do que pagamos. Né? E continuamos em empregos ruins por medo da mudança. Manda isso no grupo. Vou mandar. O mais curioso, esse viés está literalmente gravado em nosso cérebro. Estudos de neuroimagem mostram que a amígdala, que é a região do medo, ativa-se mais intensamente durante perdas potenciais do que durante ganhos equivalentes. Ou seja, fomos programados para temer perdas. Eu estou passando exatamente por isso, porque na minha cabeça fica assim, ó. Poxa, e se eu não for lá incomodar a imobiliária, ela acha que talvez a gente vai comprar, talvez eu empurre mais um tempo, nisso o mercado está progredindo. Mas daí eu fico com mais medo de ir lá, né? Sabendo que tipo, provavelmente não tem um comprador, tipo, no meu coração tá tranquilo que não existe um comprador além de nós. Se fosse nós nos endividarmos para comprar, mas o medo de tipo chegar lá, blefar e acabar saindo, e tipo não poder ficar mais um tempo porque tá prosperando, tá vindo o meu retorno, né? Isso que eu fiquei bem chateada quando ela falou do que queria vender ano passado, porque quando eu comecei a ter os lucros, né, do investimento, ela veio com essa história. Eu não tenho como lá investir o que eu tô ganhando, né? Como diz o Pablo, eu posso pegar 200, 300 mil e investir em maquinários para faturar mais e melhorar meu negócio. Não 1,5 milhão, 2 milhões para comprar um ponto comercial, comprar um prédio velho. E aí eu tô nessa fase do medo, sabe? E a imobiliária também tem medo de perder o garantido dele, o bom pagador, o bom inquilino. Tem mais medo do que a alegria de ganhar a venda, quando vê. Certo. Mas eles jogam na venda porque eles querem ganhar. Mas, ó, para Jane e o Pablo, para Giovana, vocês três, a Adriana, fomos programados para temer perdas. Grandes empresas de tecnologia e varejo exploram isso diariamente. Eles enfatizam que você vai perder ao não comprar em vez de ganhar. Entendeu? Então, oferta por tempo limitado, últimas, não perca essa oportunidade. Então, nosso cérebro foi programado para temer perdas. Pensem nisso quando vocês forem fazer qualquer negociação. É que a gente foi programado para isso, mas essa não é a realidade. As pessoas usam isso contra a gente. E a gente usa isso contra a gente mesmo. Então, a gente, às vezes, prefere deixar de ganhar do que perder. Imagina aquela ação que estava despencando, vende logo, realiza o prejuízo e vai ganhar. Não, mas a gente fica segurando até o negócio zerar. A gente fica no último lance do contrato até a pessoa vender.
por medo de perder, ir lá e negociar e dar o truco na pessoa. Entendendo que você pode ganhar porque você tem mais vantagem que desvantagem. Mas o medo sempre te mostra que é uma Adriana, será que eu vou perder meu emprego? A Giovana, puxa, eu não posso contratar o SDR porque não cabe no meu orçamento. Tudo isso é medo de perder. O medo lá, o medo da cultura dessa empresa é aumentar, reajustar o valor e perder os pacientes. Então, mas a gente não perde o que não é nosso, né? Aí eu deixei bem claro, né, que não é assim. O que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para frente. Exatamente. Até o outro ponto. Então, por isso que a gente chega nesse ponto, evolui, para a gente ir para frente. Eu vou mandar esse estudo para vocês nunca esquecerem disso. Tá ok, galera? Muito obrigado pela atenção hoje. Obrigada. Tá gravada e até segunda-feira que vem com os nossos resultados. Fechou? Vai colocar lá no grupo, Luiz? A aula, não, isso foi no grupo. A aula está na parte de educação. Tá? Que grupo que é? Eu acho que eu não faço parte dele. Acho que eu já te pus, Giovana, mas se eu não te colocar, eu te coloco. É o membros ativos ali, tá? Que eu não estou. Eu já te coloco. Pode deixar. Ok. Bom, gente, muito obrigado. E Obrigado. até semana que vem. Obrigada, até semana que vem. De volta, semana que vem. Valeu, obrigado. Valeu.